Gênesis, capítulo 45, verso 16 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos, fazei isto. Carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai. E lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Vamos orar? Senhor Jesus, nós rendemos graças mais uma vez a Ti nesta hora, e neste momento tão especial, ó Deus, quando abrimos a Tua palavra, nós Te clamamos, ó Deus, que pela iluminação do Teu Espírito Santo, nós possamos, ó Deus, não apenas entender, mas obedecer aquilo que a Tua palavra vier a falar conosco, Pai. Que aquilo que lemos, ó Deus, nas páginas possam ser escritas em nossos corações, para que de fato sejamos o Teu povo e o Senhor, o nosso Deus. Fala ao coração de cada um, ó Deus, que está aqui neste acampamento, ó Deus. Supre as suas necessidades, Pai. Edifica, Senhor, aqueles que iniciaram a sua caminhada cristã. Exorta, Senhor, aqueles que de Ti querem ainda se afastar. E que a Tua palavra, Senhor, possa cumprir todo o propósito eterno que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, o tema do acampamento que acredito que vocês estão estudando é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E, de fato, conhecer a Deus é algo que o crente vai fazer por toda, não somente sua vida, mas por toda a eternidade. Nós cremos que Deus é um ser em si mesmo infinito e precisaríamos, então, do infinito todo para conhecer a Deus. Mas o que nós então conhecemos de Deus? Aquilo que Ele se permite ser conhecido. E a palavra de Deus é a revelação do Senhor para que a gente possa conhecer a Deus e, sendo Ele conhecido em nossas vidas e na nossa família, no nosso coração, a partir da nossa fé, nós possamos, a partir do nosso viver, torná-lo conhecido. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, se não conhecermos a Deus, jamais nós iremos viver uma vida satisfatória que venha a fazer o Senhor conhecido através dela. O testemunho é talvez a coisa mais importante que nós temos para tornar o Senhor conhecido, muito mais do que o nosso conhecimento. Talvez a sua expectativa era que a gente pudesse trazer aqui uma mensagem bem dogmática, com 3 pontos bem claros acerca de quem Deus é, para que você pudesse anotar, quem sabe, na sua Bíblia, no seu celular ou no tablet, e você apenas conhecesse acerca de Deus. Poderíamos dizer que Deus é amor, poderíamos dizer que Deus é santo e que Deus é justo. E aí você talvez se contentaria com esses 3 atributos de Deus e saberia que Deus é amor, que Deus é santo e que Deus é justo. Mas como fazer o amor de Deus conhecido? Como fazer a justiça de Deus ser executada?
e como fazer para viver na santidade de Deus. E tenho certeza que Deus ele tem propósitos não apenas individuais à minha vida e à sua, mas Ele também tem propósitos a um povo que é chamado de sua igreja. Hoje, quem sabe, somos aqui algumas igrejas representadas nas suas comunidades locais, mas como um povo só, somos a representação da comunidade espiritual de Deus. A igreja que Ele tem reunido e vai ainda reunir até que Cristo volte. E então eu trouxe esse texto que fala de uma experiência de José e a história dele que talvez você já esteja cansado de saber. Mas o que é a história de José, especialmente nesse momento do reencontro dele com os seus irmãos e com a missão de ir buscar o seu pai e o restante da sua família, tem a ver acerca de conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido, então, na nossa história. Queridos, quando observamos a história de José no Egito, e eu queria lhe chamar a atenção para o texto, que você não feche a sua Bíblia, volte os olhos para o texto onde a gente abriu e leu agora, em Gênesis 45, verso 16 a 28. E vamos ver quem que é o autor dessa história. Nós somos acostumados a contar a história de José, mas essa é a história de Deus. Essa é a história que Deus está escrevendo na vida de José e na vida da sua família e na vida do seu povo. E quando então nós observamos o texto, não apenas de Gênesis, quando a gente lê a palavra de Deus, poderíamos dizer que é a história da redenção. Deus está redimindo um povo para si mesmo. Deus está salvando vidas para atrair essas vidas a si, para que essas vidas juntas se tornem de fato a igreja, o corpo vivo, a nação eleita, o sacerdócio real que nós vemos no Novo Testamento. E é isso que Deus está fazendo a partir da vida de José. E eu espero que você possa se ver também como um ator dessa história. Não coadjuvante, mas que você perceba que Deus também escreve a sua história. E que na sua história Deus se revela a você e torna Ele mesmo conhecido a partir de você. E aí quando nós observamos então que chegado o momento que os irmãos de José vão ao Egito buscar comida, a terra estava passando por um momento de seca, por um momento de dificuldade, tribulações, onde as pessoas plantavam e a plantação morria, o gado morria sem engordar para dar comida, mas Deus já havia dado esse dom a José de prever o que iria acontecer e ele foi então providente em construir celeiros e todas as nações iam ao Egito atrás de comida. E então nós observamos aqui o primeiro, vamos chamar de agente dessa história, Faraó. Faraó na igreja geralmente é falado como alguém, do lado adversário. E a gente sempre lembra do Faraó que tentou impedir o povo de Israel de sair do Egito. Mas esse Faraó, e essa história mais ou menos 400 anos antes do povo de Israel sair do Egito, esse Faraó ele se coloca como alguém hospitaleiro. E nós, a partir desse momento, então, vamos conhecer que Deus é um Deus hospitaleiro. Talvez você já se frustre no primeiro momento. Eu vim a um acampamento para saber que Deus é hospitaleiro. E qual que é a intensidade dessa hospitalidade de Deus? Quando nós observamos Faraó, no verso de número 16 a 20, ele diz assim: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Quando eu lhe digo que Deus é hospitaleiro, Deus faz Faraó ser hospitaleiro, não apenas com José, mas agora com toda a sua família. E quando paramos para pensar na história de que Faraó está sendo hospitaleiro e vendo na perspectiva de que Deus também é hospitaleiro, nós devemos ter em mente, irmãos, que quando o Senhor pede à igreja, por exemplo, para ser uma igreja hospitaleira, quando lá em Hebreus ele fala que nós que somos crentes devemos praticar a hospitalidade,
porque alguns assim receberam anjos. Não é apenas ser hospitaleiro, não é apenas dizer bom dia, não é apenas ser educado. Eu lhe pergunto aqui, eu sei que há algumas outras igrejas que estão acampando com você. Os anfitriões têm sido hospitaleiros com esses irmãos que vocês ainda não conheciam e que acabaram de conhecer no início do feriado? O que é ser hospitaleiro? O que é receber essas pessoas bem no nosso meio e fazer com que elas se sintam parte desse corpo? A hospitalidade bíblica é muito mais do que dar uma cama para alguém dormir. A hospitalidade bíblica é se responsabilizar pelo próximo. Quando os anjos passam pela casa de Abraão e ele observa e diz, olha, insiste com eles, fiquem em minha casa, e eu vou preparar alimentos, aqui vocês vão repousar, e eu vou dar provisão para vocês até vocês chegarem ao destino de vocês. É essa hospitalidade que Deus age para conosco. Lembre-se que Deus será hospitaleiro no céu, pois a casa de Deus, o céu, a morada do Altíssimo é dele, e ele nos receberá lá por toda a eternidade. O Salmo 23 diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas até que a gente entre na casa do Senhor e habite para sempre. Veja que Deus não será apenas hospitaleiro em nos receber no céu, mas Deus é hospitaleiro em fazer com que desde a nossa salvação, desde o dia que encontramos a Jesus, desde o dia em que a graça dele foi operosa na nossa vida, o Senhor providencia todo o meio para que a gente chegue seguro à sua casa celestial. E por isso o salmista Davi, ele ora então no Salmo 23 dizendo, bondade e misericórdia me seguirão. Quem é hospitaleiro age com bondade. Quem é hospitaleiro é misericordioso, porque Deus é assim. A hospitalidade, portanto, é a gente prover todos os meios para que o visitante que está aqui entre nós possa se sentir parte da nossa família. Como é que nós recebemos os visitantes nas nossas igrejas? Como é que nós recebemos em nossa casa as pessoas que chegaram ali pela primeira vez? Não queremos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? Por que, então, muitas vezes, nós não praticamos essa hospitalidade que Deus espera de nós? Por que tratar o outro como se ele sempre fosse um estranho? Por que se ver maior do que ele? Por que se achar mais importante do que aquele irmão que está ao nosso lado? A bondade, a misericórdia de Deus é revelada aqui na vida de Faraó. Faraó ouve dizer que os irmãos de José estão ali na sua terra, no Egito. E isso lhe pareceu agradável. Ele ficou feliz com essa notícia. Teve uma vez que eu tive que falar assim com minha mãe, né, quando eu já era um pouco saindo da adolescência, entrando na juventude e namorava com ela, eu sempre gostei assim, de fazer, né, uma recepção lá em casa, os amigos chegam, vamos lá, come um bolo, come um cachorro-quente, a gente fica assistindo filme. E minha mãe ficava sempre buzinando, não, porque dá trabalho, não, porque isso, não, porque aquilo. E aí eu falei assim, mãe, lembra que é isso que Deus vai fazer com a gente no céu. Receber a gente na casa dele, ele vai receber da melhor forma. E por que quando o pastor fala assim, irmãos, a gente precisa de uma casa para fazer a reunião? Nenhuma casa abre a porta. Ou então a gente sempre fica indo na casa do fulano de tal. Por que a minha casa não está aberta ao meu irmão? Faraó abre as portas do Egito para a família de José. E não somente abre as portas, porque a hospitalidade ela tem um falsete, né? Existe uma hipocrisia às vezes. A gente recebe por obrigação. Faraó poderia ter ouvido a notícia e falado assim, sua família está aqui? Não, então fique à vontade, vira as costas e vai embora. A casa é sua. Mas Faraó aqui está tipificando a Deus, dizendo, não, eu serei hospitaleiro com a sua família. E eu não somente vou receber eles aqui, como eu vou providenciar todos os meios para que os seus irmãos voltem a Canaã e que ele traga, então, toda a sua família para a terra do Egito. E outra, vocês não vão ficar dormindo do lado do sofá. Vocês vão receber a melhor parte da terra do Egito. Faraó tipificando a bondade, a misericórdia e a hospitalidade de Deus. Veja o que ele afirma no versículo 19. Ordena fazer isto.
levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Carros para que trouxesse os idosos, carros para que trouxesse as crianças. Versículo 20, não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Nós estamos preocupados em dar o melhor de nós a quem está ao nosso lado? Outra vez eu ouvi de um casal, foi perguntado para eles assim, o que é o amor? E aí então, a senhora, eu não sei como é que chama lá na minha terra, aquele pão francês enorme assim, é chamado de pão bengala. Baguete? Então é esse mesmo pão. Lá, eu sou de Recife, torcedor do Náutico, é bom ficar registrado isso aí. E lá, mas eu vou falar pão bengala, senão eu vou me confundir com baguete. E aí, essa senhora, então, falou assim, olha, sabe o que é o amor? O amor é eu pegar o finalzinho do pão bengala, ali onde ele faz a curvinha, né? Passar um patê e entregar ao meu marido, porque essa parte desse pão é a parte que eu mais gosto. E dentro de mim, eu não queria dar esse pedacinho para ele, mas porque eu o amo, eu dou a parte que eu mais gosto. E aí foi passado o microfone para o marido e falei, e para você, o que é o amor? E ele falou assim, sabe o que é o amor? É eu comer esse pedacinho do pão, que é a parte que eu menos gosto, e que ela me dá. Isso é que é o amor. Da gente dar o melhor pelo outro. Da gente distribuir a ele aquilo que a gente, olha, eu não quero abrir mão disso. Gostou, né? Vocês gostam dessa partezinha final do pão baguete também? Queridos, Faraó diz assim, o melhor da terra será de vocês. E Deus se faz conhecido por nós quando Ele dá o melhor de si no seu Filho. Quando Ele encarna, se entrega por nós e se sacrifica em nosso lugar para que eu e você tenha o melhor dessa terra. O versículo 21 vai falar agora acerca daquilo que essas ordens que Faraó mandou a que José falasse a seus irmãos. E aí diz, e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carro conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos lhe deu os vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. E essa orientação José não recebeu de Faraó. De Faraó, José recebeu a orientação de ser hospitaleiro com seus irmãos, de dar a provisão para eles, tudo aquilo que eles necessitassem para trazer a sua família ao Egito, Faraó deu a José. Mas José sabia que eles precisavam ouvir outras instruções. E essa intenção agora, quando ele diz no versículo 24, olha, vocês vão voltar à terra de Canaã para trazer o nosso pai. E é possível que no meio dessa caminhada vocês queiram brigar. Vocês queiram acusar um ao outro, dizendo, está vendo? Foi você que espancou ele, jogou ele na cisterna. Ou quem sabe foi você que deu a ideia de tirar ele de lá e vender ele como escravo para aqueles mercadores que estavam passando. E José então diz para eles, olha, na medida em que vocês forem até a terra de Canaã, não briguem, não fiquem procurando os culpados, não fiquem procurando quem são aqueles que devem morrer por causa daquilo que fizeram comigo. Vão em paz, vão perdoados, vão redimidos, vão restaurados. E é isso que Deus é. O Deus que demonstra sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão, que retira da nossa vida a nossa culpa, que retira de nós a nossa falha, o nosso pecado, e que nos limpa e que nos santifica, e que nos faz ser puros. Para quê, irmãos? Para que na vida comunitária da igreja, para que no acampamento ninguém fique aqui enquanto a gente está pregando pensando de quem é a culpa por ter quebrado o vidro aqui na frente. Para que ninguém fique achando quem é o culpado quando o culto talvez atrasa 5 minutos. Para que a gente não seja um com o outro como pessoas implacáveis.
pessoas intolerantes, pessoas que são legalistas no cumprimento da lei nos relacionamentos. E José, então, está dizendo, em outras palavras, para eles: vocês estão perdoados, não tem o que brigar. Eu estou bem aqui no Egito, vocês me encontraram com saúde. Em outro momento ele vai dizer que o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Irmãos, o nosso Deus é o Deus de toda a paz. É o Deus que faz calar todas as vozes que querem guerra, todas as vozes que se levantam com inimizade, tudo aquilo que vem provocar no nosso meio divisão, facção, partidarismo, discórdia. E por que muitas vezes a gente, na nossa vivência de igreja, a gente se apega muito mais àquilo que muitas vezes nos separa? Time de futebol, partido político, o que assiste na TV, o que deixa de assistir. Quando Deus nos convocou para ser igreja e para que a gente viva em paz como igreja, para que a gente possa experimentar dessa comunhão que temos com Deus e que temos uns com os outros. Queremos então dizer que estamos em paz com Deus? Queremos dizer então que conhecemos ao Senhor, que temos intimidade com Ele? Se nós não tivermos isso com o próximo, o apóstolo João diz, somos mentirosos. Dizer que ama a Deus e não amar o seu próximo é fazê-lo mentiroso. Pois como podemos amar a Deus a quem não vemos e odiar ao próximo que nós enxergamos? Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Isso não é tornar o Senhor conhecido. Quando nós pensamos acerca da igreja, devemos pensar que na unidade da igreja nós revelamos a Deus. O Deus que é trino e que se revela em Cristo. É o mesmo Deus, irmãos, que espera que eu e você tenhamos comunhão uns com os outros e que a gente não venha a contendar pelos caminhos, não ficar brigando por aquilo que queremos, por aquilo que fazemos, que a gente não venha a ser aquele crente birrento, que se as coisas não forem do nosso jeito, não vai dar certo, se as coisas não forem como a gente bem quer, não vai ser, eu não vou estar presente, eu não vou. José então ensina que Deus é um Deus de toda a paz. E que quando vivemos a paz no nosso meio, da nossa família, da nossa igreja, aqui no nosso acampamento, estamos tornando a Deus também conhecido. E aí então, quando no versículo 25, os irmãos chegam à terra de Canaã, e o texto diz, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, e irei e o verei antes que eu morra. Queridos, quando nós vemos esse diálogo entre os irmãos de José e o seu pai, Jacó, e percebemos que a história poderia ter sido de outra forma. Jacó estava aqui, quem sabe, há pouco mais de 20 anos, vivendo luto por José. O texto diz que quando José chega ao Egito, ele tinha 17 anos, que quando ele assume como governador do Egito, ele tinha por volta de 35 a 40 anos. E Jacó viveu por todos esses anos acreditando que seu filho estava morto. E todos nós sabemos que José e Benjamim eram os filhos queridos de Jacó. E isso fez com que os seus irmãos ficassem com ciúme dele. Os sonhos que José tinha, dizendo, olha o sol, a estrela, os feixes, todos vão se curvar diante de mim. Os irmãos interpretaram isso como arrogância e espancaram ele, venderam ele para o Egito, e trouxeram então o seu manto com sangue de animal, e Jacó acreditava que aquele sangue era de José. E vivia então por todo esse tempo como luto. E agora a história muda. Eles voltam agora nas carruagens de Faraó. Voltam agora com as provisões que Faraó havia mandado e dizem assim a ele, olha, vamos para a terra do Egito porque José está nos esperando lá.
E a expressão usada é dizendo que o coração dele se assustou, ficou como sem palpitar. Como assim receber essa notícia? Como assim saber que José, o meu filho amado, está vivo? Não, isso não é verdade, mas ouvindo tudo aquilo que os irmãos falaram que José havia mandado dizer a ele, e vendo as carruagens de Faraó, o texto diz, reviveu-se-lhe o espírito. E essa esperança que revive no coração de Jacó é a esperança que vem de Deus em nos mostrar que há solução para a morte. Que quando esperávamos estar mortos para todo sempre, o Senhor vem a nós e nos traz vida. E então o texto fala que reviveu-se-lhe o espírito. E quando nós observamos então, irmãos, a expressão de Jacó, é a expressão daquilo que realmente importa. Veja que essa história poderia também ter um outro desfecho. Jacó se alegra porque o seu filho está vivo. Mas quem sabe, se fosse no tempo de hoje, ele se alegraria porque o seu filho é governador do Egito. Ele se alegraria porque o seu filho agora é alguém de destaque. Quando conhecemos a Deus, irmãos, nós sabemos que o bem mais valioso que Deus nos dá é a vida eterna. E muitas vezes nós que somos cristãos, que dizemos adorar o Deus vivo, que dizemos acreditar no céu e na eternidade com Deus, nos esquecemos do valor da vida eterna. E procuramos o valor da imagem social, e procuramos o valor das roupas que nós vestimos, e procuramos o valor do carro que nós dirigimos, da casa onde nós moramos. Como que a igreja cristã do século 21 vai tornar Deus conhecido quando o que ela quer extornar, quer expressar e quer mostrar ao mundo é a riqueza do seu ouro e não da vida eterna? Aos pais que estão aqui hoje, qual é o grande presente que você espera dar ao seu filho? Hoje nós encontramos, eu vejo pais lá no colégio, preocupados com a educação. Eu quero que meus filhos passem no Enem, eu quero que eles passem no vestibular, eu quero que eles estudem na UNB, eu quero que eles passem no concurso disso, no concurso daquilo, eu quero que eles sejam médicos, eu quero que eles sejam advogados, eu quero que eles sejam governadores, mas não falam, eu quero que eles sejam filhos de Deus. Isso é se sobrar tempo, isso é se acontecer por acaso. Quando conhecemos a Deus, irmãos, conhecemos a vida eterna. Jacó reaviva o seu espírito dizendo, o meu filho está vivo. E isso não faz dele, ele não olha para os bens que José tinha. Lá no final de Gênesis, Jacó reúne todos os seus filhos no Egito e vai abençoá-los. Ele poderia muito bem dizer assim, José, você que é governador, você que é o maioral dos seus irmãos, você é quem seus irmãos todos se curvaram diante de você, olha, de você verá o cedro. E a euforia daquele jovem era tão grande, que ele teve que perguntar, por que você está assim? O menino entrou assim, sabe, parecendo que o time dele fez um gol. Yes! Consegui! Esse pastor fez, meu jovem, o que você conseguiu? Por que você está tão eufórico? E ele disse, passei no vestibular. Consegui passar no vestibular. E esse pastor perguntou, meu filho, você esperou a vida inteira para passar no vestibular? Essa era a sua esperança? Ele, aham. Passei no vestibular. Tá, mas e depois que você terminar o seu curso? Qual que é a sua esperança? E depois de terminar o curso, é ter um bom emprego, ter um bom salário. Tá, mas e depois que você conseguir o bom emprego e o bom salário, qual que é a sua esperança? Encontrar uma jovem bonita e casar com ela e ter filhos. Tá, e depois que você encontrar essa jovem bonita e ter filhos com ela, qual que é a sua esperança? É envelhecer com ela, é ver os meus filhos criados, passando também no vestibular, tendo bons empregos. Tá, e depois que você já estiver bem velhinho, vendo seus filhos criados, tendo um bom emprego, uma boa casa, sendo casado, qual que é a sua esperança? Não, depois disso é morrer. Tá, e quando você morrer, qual que é a sua esperança?
E ele fez: eu não sei. Não foi preparado, não foi educado, não foi falado, não foi anunciado a ele que havia uma vida eterna. E ele lhe disse: meu jovem, antes mesmo que você morrer, existe um Deus que se fez carne, que foi à cruz do Calvário, não apenas para que você passasse no vestibular, não apenas para que você encontrasse uma jovem bonita e casasse com ela, não apenas para ele te abençoar com um bom emprego e você morar numa boa casa, mas porque ele vai te dar a vida eterna, morando eternamente com ele no céu. É a esperança da vida e não das coisas. Como queremos, irmãos, ser hospitaleiros, como queremos viver em harmonia e na paz que Deus nos dá, se tudo que nós buscamos encontra-se simplesmente nessa terra. Como tornar Deus conhecido se o céu já não é mais almejado pela igreja? Como dizer que Deus é Deus e que Ele encarnou e morreu por nós, se nós não ansiamos mais a volta de Jesus? Qual foi a última vez que nós oramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Os nossos olhos, irmãos, estão somente nessa terra. Nos preocupamos apenas com os governantes dessa terra. O que nos preocupa é simplesmente a quebra da bolsa de valores, o aumento do dólar, a concorrência do concurso ou do vestibular, a dificuldade para comprar a casa própria aqui no DF. Se queremos, de fato, conhecer a Deus e torná-lo conhecido, os nossos olhos têm que estar nos céus. Os nossos olhos têm que estar na esperança da glória. Precisamos ir à igreja todo domingo, não para aliviar a nossa mente, a nossa consciência ou o nosso coração, mas para adorar esse Deus vivo que prometeu que vai voltar e que irá buscar o seu povo. Depois que a gente viu essa história de José, como é que nós podemos então conhecer a Deus? E essa história de José e a nossa história nos revela que nós conhecemos a um Deus providente. Um Deus que tem toda a providência sobre nossas vidas. Um Deus que nos dá todas as condições que precisamos para chegar ao nosso destino prometido por Ele. E se Ele nos disse que iria nos receber na sua casa, Jesus, quando estava se despedindo dos discípulos, disse: eu vou vos preparar lugar e voltarei, para que onde eu estou, vós estejais também. Esse é o anseio do coração de Cristo. De onde Ele estiver na glória eterna, que cada um de nós estejamos ao seu lado em comunhão com Ele. E por isso Ele disse: quando estiver pronto esses lugares, eu vou voltar e vou buscar vocês. Como você enxerga na sua história a providência de Deus? Como você enxerga na sua caminhada cristã que Deus é quem governa e é Ele quem escreve a sua vida? Nós só perceberemos, irmãos, a providência de Deus quando nós, de fato, nos submetermos ao seu governo sobre nossa vida. Se até o dia de hoje você tem colocado em prática somente os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos, realmente fica difícil de perceber a providência de Deus. Mas quando nos submetemos a Ele em amor, em adoração e nos curvamos diante desse Deus e temos a nossa vida totalmente dependendo das suas mãos, basta olhar para trás e ver que Deus nunca nos abandonou. José poderia ter pensado ali naquela cadeia onde ele ficou no Egito: o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou para trás. Me fez sonhar com os meus irmãos se curvando diante de mim, e agora aqui estou eu, preso, encarcerado, perdido. Mas quando ele olha para a sua vida e a sua história, ele vê Deus escrevendo. E é por isso que ele diz: não briguem,
porque o mal que vocês fizeram comigo, o Senhor, que é o autor da minha vida, que escreve a minha história, transformou em bem. A providência de Deus é revelada nas nossas vidas. Tem um amigo chamado Marcos Santos, conhecido no mundo do surf como Pastor Marquito. Ele é capelão do Ministério Surfistas de Cristo. E o Marquito estudou comigo no seminário. E seminarista parece... Tem algum seminarista aqui? 2. Seminarista parece uma coisa meio doida, né? É um povo de fé mesmo. E a gente estava no 2º ano do seminário, o Marquito vira assim e fala: eu vou casar. Os 2, né? Vai na fé, que Deus é quem supre. Mas naquela época eu virei para ele e falei assim: Marquito, você é doido, cara? Ele namorava uma menina assim que, se a gente fosse nivelar por casta, estava a uns 15 andares assim na frente dele. Falei: o pai dela não vai deixar, cara. Você quer tirar a menina lá do 15º andar para ela dormir na barraca de camping? Não vai dar certo. Não, mas Deus confirmou e a gente vai casar. E a gente estudava em Recife, eu estudei no SPN, e a namorada, até então noiva do Marquito, era de Fortaleza. Ele falou: não, eu vou casar lá em Fortaleza e vou trazer ela para cá. E todo mundo tentou fazer o Marquito não desistir da ideia, mas prorrogar um pouco, né? Espera se formar pelo menos, espera ser alguém, né? Já que seminaristas dizem que não é ninguém. Brincadeira, viu? Espera isso, Marquito. Ele: não, cara, agora é a hora, Deus está confirmando no coração. E foi. Marquito foi para Fortaleza, chegou lá, sem dizer à noiva, ele se inscreveu no circuito universitário brasileiro de surf. E a paixão dele é surfar. Ele hoje vive no meio dos surfistas como capelão e evangelizando eles. E aí então, quinta-feira, a primeira bateria, ele venceu. Sexta-feira, segunda bateria, ele venceu. Chega no sábado, dia do seu casamento, ele vence as semifinais, sai do mar para o altar, casa, e na festa ele fala para a Cândida e diz assim, a esposa dele, agora já a esposa, né, ele fala: ó, amanhã é a final. A lua de mel dela foi na areia, vendo ele surfar. E ele foi campeão universitário brasileiro naquele ano e ganhou um Palio 0 km. Começa a surfar, Robson. Gente, imagina a cara da turma. Marquito saiu no busão para Fortaleza e volta de Palio zerinho, chegando no seminário. Eu falei: pô, Marquito, você não me falou que o seu sogro ia te presentear, né, cara? Meu sogro quer, rapaz? Meu sogro não queria nem deixar eu casar. E aí contou, trouxe o recorte de jornal, aqui, ó, campeão brasileiro, e ele concorreu como universitário, ele teve que lutar para aceitar, porque ele era seminarista, ele concorreu como SPN, né? Então o SPN foi campeão universitário brasileiro de surf pela pessoa do Marquito. E aí então, Marquito chega com um carro 0 km, já à noite, em outros dias lá, chama o pessoal da turma para conhecer a casa dele, lá em Recife, o seminário tem um prédio dos casais que eles moram lá. E uma coisa me marcou muito nas palavras do Marquito. Quando ele entrava, assim, a gente entrou em casa e, poxa, casa recém-casado, tudo ajeitadinho, bonitinho. E ele falando assim: ó, essa geladeira aqui foi um presbítero lá que me deu. Essa TV aqui foi um irmão lá da igreja que me deu. Esse sofá, ou seja, as pessoas, né, fizeram um enxoval. E no final de tudo isso, ele falou assim: Deus usou as vidas deles para me dar tudo isso. E fez o dia do campeonato de surf universitário ser no dia em que eu ia estar lá para casar. Tudo que ele tinha, ele dizia, veio das mãos de Deus. Essa é a providência, irmãos. Que não é o nosso próprio esforço, não é tudo aquilo que nós queremos, que Deus mostra. E Ele supre
todas essas necessidades em nós. Em outro momento, esse texto vem falar também de redenção. Jacó tinha um filho que ele achava que estava morto. E porque esse filho estava vivo, Deus usa a vida de José para preservar a vida no Egito e em toda a região vizinha. O Senhor Jesus, nosso Deus, Ele não deu a Cristo como se estivesse morto. Jesus de fato morreu, mas Ele ressuscitou, para que todos aqueles que estejam ao seu redor tenham vida, para que todos aqueles que o confessem como Senhor da sua história vivam para sempre. A história desse renascimento, entre aspas, de José, é a história da ressurreição de Cristo, que o Senhor mostra na nossa vida, e o que o Senhor faz ser visto em nós, para que a partir da igreja seja anunciada essa vida nova, seja anunciado esse novo céu e essa nova terra, para que nós possamos ver não apenas o filho maltratado, vendido e que agora é governador, mas vendo o Deus encarnado, que foi morto e crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que conhecêssemos a Deus. E Paulo, lá em Colossenses, vai nos dizer: quer conhecer a Deus? Capítulo 1, verso 15, ele diz que Deus é invisível, mas que Jesus Cristo, Ele é a imagem desse Deus invisível. Ele é a imagem do Deus que nós ansiamos ver e que precisamos então buscar e viver diante dEle. Quando observamos essa história, irmãos, e por fim, nós vimos a providência, a redenção, e agora vemos a hospitalidade eterna que Deus nos dará nos céus e que nós devemos praticar no nosso convívio, na nossa família e na nossa igreja, para que possamos receber não somente bem as pessoas, mas que a gente se responsabilize por elas. Fica esse desafio. Olhe quem é o visitante aí do acampamento, se responsabilize por ele até o final. Faça ele ser conhecido pelos outros, apresente os seus amigos, chame ele para almoçar na sua mesa, pergunte o nome dele, não vale trocar celular não, que essa paquera pode ficar muito rápida, mas vá com boa intenção, e diga: olha, seja parte da nossa família, seja parte do nosso meio, chegamos aqui várias igrejas e vamos sair daqui uma só, porque o nosso Deus é quem nos recebe diante dele. Que na sua igreja, quando você voltar, que na sua casa, quando você for, pratique essa hospitalidade eterna que o Senhor espera que seja vista na igreja. Para quê? Para que possamos conhecer cada vez mais a Deus e que Ele seja conhecido na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por conhecer a história de José e vê-la, ó Deus, sendo escrita pelo Senhor. Aqui neste acampamento há muitas vidas, ó Deus. Há muitas pessoas que se achegam a Ti e que desejam Te conhecer, Pai. E a nossa súplica, ó Deus, é que o Senhor se revele a cada um deles. E que o Senhor se torne conhecido por cada um deles, ó Pai. E que aquilo que nós aprendemos de Ti neste acampamento, e aquilo, ó Deus, que nós aprendemos do Senhor na experiência contigo, ó Pai, nós possamos transmitir a outros. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que nos acompanha por toda a nossa vida, até que venhamos a morar eternamente em Tua casa. Que esse modelo seja seguido por nós, ó Deus. Que sejamos pessoas simpáticas umas às outras. Que sejamos pessoas, ó Deus, que acolhem ao estrangeiro, que acolhem, ó Deus, ao visitante, e que fazem eles não apenas se sentirem bem em nosso meio, mas fazem eles se sentirem parte de nós. Que as nossas igrejas, ó Deus, vivam essa hospitalidade. Que a igreja cristã do século 21, ó Deus, seja hospitaleira, não, ó Deus, apenas daqueles que são ricos ou daqueles que têm boa posição social, mas de todos aqueles que o Senhor atraía até nós. Pai, que nós possamos na nossa vida, Senhor, transmitir a redenção que o Senhor fez em nós. De perceber, ó Deus, que estávamos mortos, mas fomos revivificados pelo Senhor. De que por nós mesmos, ó Deus, estaríamos todos perdidos.
mas que em Cristo Jesus o Senhor faz nova todas as coisas. E que possamos, ó Deus, viver na perspectiva da redenção, percebendo, ó Deus, que a tua igreja é um povo que está sendo redimido pelo Senhor. Que possamos, ó Deus, crer na tua providência, Pai. Que possamos entregar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações em tuas mãos, sabendo, ó Deus, que tudo aquilo, ó Pai, que iremos precisar no caminho, o Senhor já estará disponibilizando a cada um de nós. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu Espírito, para que pelo poder do Senhor nós vivamos essas verdades, ó Deus, não apenas hoje, mas para sempre. Amém.